Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês na noite de hoje, para o louvor da glória do nosso Deus. Com muita alegria e satisfação que estamos aqui nessa noite, felizes pelos 47 anos de existência desta igreja, pela boa mão do Senhor guiando, provendo, sustentando a vida dos amados e o reino do Senhor sendo expandido pela instrumentalidade desta igreja. Desde já a nossa gratidão ao Conselho pelo convite e pela oportunidade que nos dá nessa noite de celebrarmos e adorarmos o nome do Senhor ao lado dos queridos. Eu convido os irmãos que abram as Escrituras no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Eu trago comigo um forte abraço da Igreja Presbiteriana Aliança, em Vila Espanhola. Amados irmãos, a leitura da palavra do Senhor será feita do versículo 8 ao versículo 24, e assim nos diz a santa palavra do nosso Deus, sua palavra inspirada e infalível. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe
do quarto à casa e deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Meus queridos, que Deus nos abençoe e que Ele fale ao nosso coração através da sua santa palavra inspirada. Oremos ao Senhor mais uma vez. Nosso Deus e Pai, bom é estarmos na Tua presença. Bom é podermos render louvores ao Teu nome. Glorificado seja o Senhor. Tua palavra já foi lida e suplicamos ao Senhor que Tu abençoes a todos nós nesta manhã, nesta noite, para que possamos compreender o seu significado. Ilumina-nos e aplica a palavra do Senhor ao nosso coração. Conceda-nos fé, conceda-nos submissão e humildade para recebermos de Ti o que Tu tens para todos nós nesta noite. Oramos na certeza de que o Senhor, através do Teu Espírito, nos edificará para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe um ditado que diz: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco. Na verdade, nós podemos perceber à luz desta passagem que literalmente nós podemos perceber que o pouco aqui se transformou em muito, em abundância, em função do olhar providente e cuidadoso do nosso Deus na vida de Elias e, consequentemente, na vida desta senhora viúva de Sarepta. A leitura do nosso texto é interessante e a situação é uma situação crítica, pois a fome assolava aqueles dias. Como lemos na Epístola de Tiago, 3 anos e 6 meses, sem chuva, sem alimento, o povo sofrendo e padecendo. E por que tudo isso? Se você fizer uma leitura no capítulo 16, do versículo 18, do versículo 29 em diante, você vai perceber que Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, uma mulher pagã, adoradora de Baal. Acabe não apenas casou com uma mulher pagã, como ele estabeleceu em Israel o culto a Baal, um templo a Baal, a adoração a Baal, o deus dos Sidônios, considerado o deus da tempestade e o deus da fertilidade. E agora, através do seu profeta, o Senhor convoca Acabe para um confronto do Deus Yahvé, o Senhor da história, o Senhor das circunstâncias e das estações, para provar que Baal não é senhor da tempestade e que não é senhor das circunstâncias ou da fertilidade, mas que ele sim é o Senhor do tempo, é o Senhor da história. E agora, através do seu profeta Elias, o Senhor então traz a seguinte palavra: tão certo, diz Elias, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Esta foi a palavra de Deus. Com que finalidade? Confrontar Acabe, punir o seu povo, o povo de Israel, pela dureza do coração e pelo distanciamento do único e verdadeiro Deus.
Mas enquanto assistimos Deus punindo o seu povo por meio de uma seca, é possível também ver o Deus de Israel provendo, sustentando, cuidando do seu povo em meio aos momentos mais adversos, em meio aos momentos mais difíceis da sua vida. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de pregar nessa noite e de falar para os irmãos. Deus governa o seu povo nos infortúnios da vida. Deus governa o seu povo nos infortúnios da vida. E Deus governa o seu povo, sustentando-o por vezes através de meios inesperados. Deus governa o seu povo, sustentando-o por vezes através de meios inesperados. Deus sustenta você assim, através de meios que você não espera e que você não sabe explicar como isso acontece. Veja que, num primeiro momento, quando Elias anuncia a palavra do Senhor contra Israel, dizendo que Deus suspenderia a chuva por um tempo, ele então resolve agora sustentar o seu servo. E como Deus sustenta o seu servo? Por meio de corvos. Deus sustenta Elias através dos corvos, na torrente de Querite. 2 vezes ao dia, os corvos traziam pão e carne a Elias, e Elias bebia da torrente de Querite. Mas o versículo 7 diz que esta torrente secou. Diz, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E agora a palavra do Senhor, ela vem a Elias no momento de escassez, no momento em que a seca também alcançava agora Elias. E Deus o envia para a terra de Sarepta. E aqui muito interessante, o Senhor enviar Elias para a terra de Sarepta, porque Sarepta estava localizada exatamente na terra de Sidom. E Sidom, em conformidade com o capítulo 16, é a terra de Jezabel. É o centro da veneração a Baal. Está localizada exatamente onde o paganismo e a adoração a Baal fala tão alto. E Elias poderia perguntar e dizer para Deus: Senhor, o Senhor está brincando comigo. Primeiro, o Senhor me envia para uma fonte para ser sustentado por corvos, e agora o Senhor me envia para a terra dos Sidônios, para Sarepta, para esse lugar de provação, para esse lugar que significa teste. O Senhor está brincando comigo. Porque, além do Senhor me enviar para uma terra pagã, o Senhor está me enviando para ser sustentado por uma viúva. Você consegue imaginar o que é ser sustentado por corvos? Imagine agora ser sustentado por uma viúva naqueles dias. Uma mulher que estava fadada à pobreza, porque era a primeira a ser atingida pela fome, pela escassez. Não recebia os cuidados devidos. Então, ser sustentado por uma viúva naqueles dias seria praticamente estar fadado a lidar com maiores provações ainda. Mas Deus, na sua bendita providência, envia o seu servo agora para ser sustentado por meio de uma outra fonte incomum. Primeiro pelos corvos, e agora por meio de uma viúva. É interessante porque o Senhor Jesus se valerá dessa história para dizer que havia outras viúvas em Israel. Mas Deus não enviou Elias para as viúvas de Israel, senão para a viúva de Sarepta.
E certamente porque esta mulher, ela tem algo atrativo aqui que nos chama a atenção. Não se trata apenas de uma mulher viúva, e não se trata de uma adoradora de Baal. Mas, à luz do texto, o que é possível entender, irmãos, é que esta mulher, aparentemente, é uma adoradora de Yahvé. É uma adoradora do Deus vivo, do Deus único e verdadeiro. Veja, a partir do versículo 10, que o texto diz que Elias prontamente atende à voz de Deus. O texto diz, então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. O que ela faz prontamente? Ela vai em busca da água, mas não bastava pedir água a uma viúva pobre, Elias lhe pede também comida. Versículo 11. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Você consegue imaginar a resposta dessa mulher? Ela praticamente responde a Elias da mesma forma que Elias responde a Acabe no início do capítulo. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. Ela diz, tão certo como vive Yahvé, o teu Deus. Isso é uma profissão de fé. Ela está confessando que, de fato, Yahvé é Senhor, é Deus, é vivo, é verdadeiro, não é Baal, mas é Deus. E isso nos faz pensar, irmãos, que na graça divina, ele não está apenas pensando em Elias, mas ele também está pensando nessa mulher. Deus não apenas está provendo um meio de sustento para o seu profeta, mas Deus está pensando numa pobre viúva que o confessa como Deus vivo, para que através do seu profeta ela seja sustentada e amparada. Deus está mostrando como o seu povo deveria confiar no seu nome. Enquanto muitas viúvas em Israel desacreditavam do Deus vivo e adoravam a Baal, esta mulher viúva estava demonstrando como deveria ser uma serva da aliança, um membro da aliança. Deveriam reconhecer que Deus é Senhor, é vivo. Queridos, a providência divina usa as mais inesperadas ferramentas para sustentar e suprir as nossas necessidades. Deus poderia ter usado um hábil padeiro para alimentar o seu profeta, mas ele preferiu os carniceiros corvos para prover o alimento para o seu profeta. Ele poderia ter levado Elias para uma mansão abastecida de finos alimentos, mas ele preferiu enviá-lo ao encontro de uma miserável viúva, que prepararia a sua refeição, a sua última refeição, comeria com seu filho e estaria fadada à morte. Mas Matthew Henry nos conta algo muito interessante. Ele diz, da assolação e da fome se ria aquele que tem Deus por seu amigo para guardá-lo e mantê-lo. Foi exatamente o que Elias fez, confiando na divina providência de Deus.
Meus queridos irmãos, Deus é aquele que vê e se importa com as nossas dores e com os nossos sofrimentos. Ele não apenas levanta meios para nos assistir, para nos suprir, como também nos ergue como canais de bênçãos na vida de outras pessoas que lidam com os infortúnios. Deus nos sustenta e Ele nunca nos desampara, ainda que a fonte da qual tiramos o nosso mantimento seque, o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus corre poderosamente em nós. Quase sempre nas nossas lutas e nas nossas batalhas, nós imaginamos que Deus, Ele não se importa, Ele não vê, Ele não nos enxerga. Mas quando você lê os evangelhos, o que você percebe o tempo todo são os evangelistas dizendo que Jesus é aquele que vê, viu Jesus. Por exemplo, quando ele entra numa cidade chamada Naim e se encontra com uma viúva enlutada, se dirigindo ao sepultamento do seu único filho, Lucas registra que Jesus viu e se compadeceu da situação daquela mulher. Jesus é aquele que vê e se compadece, não só do seu profeta, mas também da viúva pobre que necessitava do seu auxílio. Deus é o Deus que vê os mais diversos problemas que enfrentamos e as mais diversas lutas e batalhas que sentimos. Há uma lição aqui também, queridos. Nosso Deus é um Deus que trabalha nos extremos da linha. Deixa eu ilustrar isso. Quando Jacó e seus filhos precisavam de comida, Deus providenciou um José no Egito. Quando os filhos de Israel enviaram seus espiões para Jericó, Deus lhes deu uma Raabe. Quando os judeus enfrentaram uma Amã, Deus levantou uma Esté. Quando um eunuco etíope precisou de salvação, Deus enviou-lhe um Filipe. O ponto é este: quando o seu tempo de necessidade surgir, tenha certeza de uma coisa: seu pai foi na frente para espalhar a tabela de provisões em seu favor. Isso aconteceu em Cristo Jesus quando você precisava do pão vivo, quando você precisava de salvação. Ele deu o que a sua alma e a sua vida mais necessitava, de redenção. Deus governa o seu povo, não só através de meios inesperados. Deus também governa o seu povo, exigindo fé obediente à sua palavra. Veja que no versículo 13, Elias traz uma palavra de consolo para esta mulher. Porque, à luz do versículo 12, o que podemos perceber é que ela ainda estava apegada às circunstâncias. Ela ainda estava apegada à fome e à morte iminente na sua vida. Mas a palavra do profeta, ela é consoladora ao coração desta mulher. Porque a palavra, no versículo 13, diz: Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. A palavra de Elias é uma palavra desafiadora para esta mulher, porque no meio da escassez o que Elias está dizendo é: priorize a Deus. Coloque a Deus em primeiro lugar. E é exatamente o que ela faz. Ela não questiona, ela não briga com Elias, ela não diz para Elias: você está louco,
Você está pedindo para eu tirar o pão da boca do meu filho para colocar primeiro na sua boca? Não é isso que ela faz, irmãos. Primeiro, o que ela faz é um ato de fé. Ela dá um passo de fé na presença do profeta de Deus, porque entendia que a palavra do profeta não era a palavra do profeta, mas a palavra do profeta era a palavra do Deus vivo. Era a palavra de Yahvé. O versículo 15, versículo 14 diz, Elias explica a sua palavra, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vai e faze primeiro para mim, depois você fará para você e para o teu filho. E a explicação é porque da farinha, da panela, a farinha não vai faltar, e da botija o azeite não cessará. Essa era a palavra do Senhor, era a promessa de Deus para a vida desta mulher. E o que ela faz? Versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Sabe quem ela está imitando aqui? Dá uma olhadinha no versículo 5. No versículo 5 do nosso texto, do nosso capítulo. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Quem fez isso? Elias. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Foi o que Elias fez. Ao ouvir a voz do Senhor, ele obedeceu, ele confiou na palavra de Deus. E cumpriu exatamente o que Deus estava exigindo dele. Um ato de fé, tanto da parte do profeta de Deus, como da parte desta mulher. Ela creu, não na mera palavra do homem, mas na palavra do Senhor. Veja o versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Esta era uma mulher crente, meus irmãos. Era uma mulher que confiava em Deus e que não duvidava da sua providência. Essa era uma mulher que acreditou no Senhor e não em Baal. Ela não olhou para as circunstâncias, mas olhou exatamente para o Deus das circunstâncias, para o Senhor do tempo. E o resultado disso foi que a farinha não acabou, como diz o versículo 16. Da panela a farinha não cessou, e da botija o azeite não faltou. Para onde você está olhando? Onde você tem colocado o seu coração? Os problemas na sua vida têm sido mais graves, mais dolorosos, mais difíceis, mais complexos. Será que nós não estamos olhando demais para o problema? Olhando como se os problemas fossem gigantes, intransponíveis na nossa vida. E tem uma história muito interessante que sempre me chamou a atenção, do John Patton, missionário entre os canibais nas Ilhas Híbridas. Certa feita, quando ele se preparava para a evangelização entre os canibais, um senhor da sua igreja, chamado Sr. Dixon, o chamou e disse: você será comido por canibais. Canibais, você será comido por canibais. Aí Sr. Patton respondeu: Sr. Dixon, agora o senhor já tem uma idade avançada e seu prospecto é estar deitado no túmulo e ser comido por vermes. Confesso ao Senhor que, se eu pudesse viver e morrer, servindo e honrando ao Senhor Jesus,
não fará diferença. Se eu serei comido por canibais, ou se eu serei comido por vermes. E no tão grande e imenso dia da ressurreição, meu corpo levantará tão íntegro quanto o seu, na semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo. John Patton não olhou para as circunstâncias e para os desafios entre os canibais, mas olhou para Cristo e para o glorioso dia da ressurreição. E John Patton teve a alegria e a satisfação de ver uma ilha inteira convertida a Jesus Cristo. Porque o Deus da providência, o Deus que governa o seu povo nos infortúnios da vida, é o Deus que quer ou que exige de você uma fé obediente à sua palavra. Mas o Deus que governa o seu povo é também o Deus que gera uma fé mais gloriosa. Ou seja, Deus governa o seu povo, gerando nele uma fé mais gloriosa. Deus governa o seu povo, por vezes, através de meios inesperados. Deus governa o seu povo, exigindo dele uma fé obediente. E Deus governa o seu povo, gerando nele uma fé mais gloriosa. Veja que a mulher que era pobre, a mulher que não tinha recursos para se alimentar, mas agora se vê suprida pela providência de Deus, agora é a mulher que vê o seu filho, o seu único filho morrer. E aqui nós podemos aprender de cara uma primeira lição, que você passa por problemas hoje, e você vai passar amanhã de novo. Esse mundo caído é cheio de tribulações e de lutas, e você não está imune a ele. Nós acabamos de viver, ou estamos vivendo ainda, um tempo difícil, de mortes, de muitas mortes, de muitos desemprego, muitos desempregados passando por lutas as mais diversas, as mais críticas, as mais tensas. Gente que estava há pouco tempo muito bem empregado e que hoje lida com o desemprego, lida com momentos tão críticos na família. Mas nós somos chamados, em meio a toda essa vida difícil, a confiar no Senhor e a entender que, em meio a tudo isso, nós estamos vivendo uma sarepta, nós estamos no cadinho de Deus, como o ouro, a prata, sendo forjados pelo fogo de Deus, para sermos crentes mais piedosos e mais confiantes na providência e no cuidado divino. Essa mulher que era pobre, agora ela é testada mais uma vez, assim como Deus testou a Elias na fonte de Querite, e testou Elias em Sarepta para ser sustentado por uma viúva. Agora o teste não é mais com Elias, o teste agora é com esta viúva. Porque o texto diz que o seu filho adoeceu. E não apenas ele adoeceu, a sua doença se agravou e ele veio a morrer. E o que logo veio à mente desta mulher? A sua mente foi tomada por uma sensação de impotência. E aquela sensação de que o seu pecado a encontrou. E ela então chega para Elias e fala: homem de Deus, o que eu fiz para você? Porque certamente a tua presença como homem santo atraiu a atenção de Deus para a minha vida.
Talvez uma referência à sua vida enquanto adoradora de Baal, ou talvez algum pecado específico, porque é o que ela fala no versículo 18. Então disse ela: Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. É a situação dessa mulher, da pobreza à fartura de comida, da fartura de comida à perda do seu bem mais precioso, seu filho, e agora a consciência de que o seu pecado atraía a atenção de Deus. O que Elias faz? Elias toma o filho dessa mulher nos braços, leva para o seu quarto de cima, e então Elias desabafa diante do Senhor. E o texto diz: então clamou Elias ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Por três vezes ele se deita sobre o menino e mais uma vez ele clama ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Nas tribulações da vida, entenda uma coisa, meu irmão, algo que nunca, jamais você poderá falhar, é com a sua vida de oração, é com a sua dependência de Deus. Elias ora no início desse capítulo, e Elias ora no final do capítulo. Elias ora no início da seca, e Elias ora no final da seca. A oração é a ferramenta de Deus para o conforto da sua alma. A oração é o meio de Deus para que a sua vida espiritual se torne cada vez mais fortalecida. Assim como as ferramentas das academias são necessárias para o fortalecimento dos nossos jovens, a oração é a ferramenta de Deus para que a nossa alma seja cada vez mais alimentada e fortalecida no Senhor. E quantas vezes os problemas que surgem na nossa vida nos levam exatamente a uma frieza e a um distanciamento de Deus. Sabe por quê? Porque uma fonte, ela nunca seca de uma vez. Elias estava vendo aquela fonte secando dia a dia. Paulatinamente a água estava diminuindo. Paulatinamente a água estava perdendo o seu brilho, a sua aparência cristalina, e se tornando cada vez mais barrenta, até que um dia não tinha mais água correndo. Mas Elias nunca deixou de confiar em Deus. Elias nunca deixou de orar a Deus, nem quando a fonte secou, nem quando foi enviado a viúva de Sarepta, e nem quando agora a situação desta mulher era a mais trágica possível. O que Elias faz é orar, é levar a palavra de Deus, mas também orar. Querido, você precisa orar mais e mais na sua vida, porque Elias era um homem falho como você e eu. É o ensino que nós temos nas Escrituras, e a semelhança desse homem, ou melhor, a semelhança de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós devemos ser homens e mulheres de oração. Nos bons momentos da vida, nos maus momentos da vida, os nossos joelhos devem estar dobrados, humilhados e dependentes do Deus que governa o seu povo nos infortúnios da vida, nos bons e nos maus momentos. Mas a oração de Elias foi atendida pelo Deus Yahvé, e Deus então fez a alma do menino entrar novamente nele. E Elias então volta para essa mulher e diz: olha aqui o teu filho. E essa mulher então recebe o seu filho nos braços, e ela faz uma declaração belíssima de fé, porque Deus não estava aqui matando a fé dessa mulher, mas Deus estava fortalecendo a convicção desta viúva. E ela então declara:
Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora eu sei que você não só é homem de Deus, mas que a palavra do Senhor é verdadeira. Deus provou a fé dessa mulher e Deus a tornou numa serva fiel da aliança. Meus irmãos, nós podemos olhar para o Novo Testamento e encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo àquela mulher, viúva de Naim, com seu filho, dizendo, não chores, não chores. E a semelhança de Elias, ou de forma ainda mais sublime, Jesus Cristo não se deita sobre o caixão, mas ele toca no esquife, no caixão e diz, levanta-te. Com a sua palavra, ele levanta aquele jovem e devolve a sua mãe. Elias é o precursor da ressurreição. Ele aponta para um Senhor que é muito mais poderoso, para um profeta que é muito mais poderoso do que ele. Ele aponta para o Filho de Deus, Jesus Cristo. E por vezes o próprio Cristo tem nos guiado por caminhos difíceis, para que a nossa fé nele seja cada vez mais robusta, seja cada vez mais viva. Talvez você não consiga compreender. Talvez a sua sensação seja como aquela dos discípulos. Mas que pecado eu cometi? Que tipo de mal eu fiz contra Deus para viver e experimentar toda essa tragédia, toda essa situação difícil na minha vida, seja qual natureza for, financeira, física? Não sei qual é a tribulação que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua batalha, mas você sabe. Você sabe qual é o seu momento. Você sabe qual é a situação que você está vivendo. Como aquela viúva também sabia. Mas uma coisa era certa. Nem ela pecou, nem seus pais. Mas tudo aquilo era para que a glória de Deus se revelasse na vida dela, como a glória do Senhor foi revelada na vida de um homem cego, no capítulo 9 de João. Jesus Cristo declarou, nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas esta enfermidade é para a glória do Senhor. Deus te guia por caminhos difíceis para que a glória dele se manifeste na sua vida, através de uma fé ainda mais intensa, ainda mais viva, ainda mais robusta em Jesus Cristo. Meu querido, Deus governa a sua vida através de meios inesperados. Deus governa a sua vida exigindo de você uma fé obediente, e Deus governa a sua vida gerando em você uma fé ainda mais robusta. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe a tua vida, e que Deus siga atuando e operando no seu reino, através desta igreja, na propagação do seu evangelho e na sua instrumentalidade, para que outras vidas sejam alimentadas, para que outras vidas experimentem da providência de Deus em Jesus Cristo, o nosso mordomo, o nosso cozinheiro, que nos alimenta e que nos sustenta nos momentos infortúnios e improváveis desta vida. Deus nos ajude em todos os momentos, para a sua glória. Amém.